Ela te conta, não para você contar para outras pessoas, ela te conta como um desabafo, é um atendimento. Mas você precisa fazer com que a família dessa criança saiba que esse problema veio de lá. Quando a gente pensa em segurança escolar, a gente precisa pensar em soluções inteligentes, soluções integradas, soluções humanas, que façam sentido dentro da rotina da escola. E não apenas em medidas visíveis que ajudam, mas não são suficientes para conter um ataque violento. O aluno grita por dentro, muitas vezes bate na porta da sala para não fazer nada, para não falar nada naquele momento, só para sentar ali e com um olhar te dizer que está sofrendo. E você conversar com ele e descobrir o motivo. É esse o tipo de consciência que faz a diferença quando o objetivo maior é salvar vidas. Porque esperar que a solução venha só de fora é como esperar que alguém venha apagar o incêndio quando você já poderia ter evitado o curto-circuito. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Escudocast Segurança Escolar Levado a Sério. Eu sou Valci Carvalho e o tema de hoje é Entre Sinais e Silêncios. Nas escolas nem sempre o perigo chega gritando. Muitas vezes ele se esconde no silêncio de um aluno isolado, ou em uma mudança brusca de comportamento, ou em pequenos sinais que passam desapercebidos no dia a dia. É nesse espaço entre sinais e silêncios que nasce a verdadeira oportunidade de prevenção. Reconhecer esses indícios é transformar vulnerabilidade em proteção e silêncio em cuidado. Antes de começar, eu quero te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Assim, a gente consegue fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas e mais escolas por todo o Brasil. E o Escudocast Segurança Escolar Levado a Sério é oferecido pela Sidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Sidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @sidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. E para nos ajudar a compreender mais sobre essa realidade, a nossa convidada de hoje é Michele Maria. Seja muito bem-vinda, Michele, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui com você, contribuindo com esse projeto tão bacana. Que legal! Olha, a Michele é mestre em jornalismo e comunicação televisiva, gestora educacional, neuropsicopedagoga clínica e hospitalar e é doutora em comunicação digital. E hoje ela participa do Escudocast com a missão de nos apresentar como é uma escola dentro da comunidade em relação à prevenção e à segurança. Michele, para começarmos, qual é a sua função dentro da escola atualmente? Eu já trabalhei durante muitos anos, né, como professora e vim do chão da sala de aula para a orientação educacional. Hoje eu sou orientadora educacional. Pô, que legal. Legal. E a escola fica dentro da comunidade, fica fora? Como que é a localização da escola que você trabalha? Ela fica próxima de algumas comunidades. Sim, sim. E a rotina nessa escola, como que ela é? Então, a rotina, né, da comunidade escolar é de muita participação. A gente tem uma comunidade participativa, eles atuam nas festas da escola, eles participam. Recentemente nós fizemos uma gincana e teve participação em massa, a comunidade, os pais. Então, foi muito, muito legal. Eles participam bastante. Legal, Michele. Quais são os maiores desafios numa escola que tem ali a sua localização próxima a uma comunidade? Então, os desafios são exatamente... os principais desafios estão relacionados à violência. E a violência, ela vem de várias situações, não só a violência dentro da escola, né, que a gente vem trabalhando isso com os alunos, que inclusive a gente faz trabalhos bem bacanas com relação a essa questão.
mas ela está atrelada à questão social, né, que a gente vive ali, e a violência, ela vem de abusos. Isso que eu ia te perguntar. Ela vem... Quais são os tipos de violência que você já identificou, que já aconteceu na sua trajetória durante o seu tempo, a sua experiência como profissional da educação? O que você já viu? Compartilha com a gente. Nossa, já vi muita muitas coisa, coisas, né? Eu imagino. Muitas coisas. Imagino. E, claro, que a gente não pode citar, né? Hoje eu tô, inclusive, escrevendo um livro sobre isso. Que legal! Eu tenho alguns estudos de caso que a gente vem trabalhando desde 8 anos atrás. E hoje, né, eu vejo como o principal fator que nós atendemos é a questão do abuso sexual, da violência doméstica, agressão física dentro das casas, né, dentro das famílias, e isso acaba fazendo com que o aluno entenda o que é ser um agressor e que também agrida, porque é a realidade dele, é o que ele vivencia. Sim. Então, hoje, né, o nosso maior desafio é levar para a escola, fazer com que esse aluno leve para casa dele informações importantes para essa família, para essa mãe que é agredida pelo pai, pelo padrasto, que saiba se defender no caso de uma tentativa de abuso sexual. Sim, e geralmente a idade dessas crianças gera em torno de que idade, aproximadamente? Valci, é triste te dizer, mas começa na educação infantil. Sério? Na educação infantil. Inclusive, vou citar um estudo de caso que eu estou fazendo para o livro, que eu faço rodas de conversa na escola. Legal. Né? Uma escuta ativa. Isso, porque é extremamente importante. A escuta ativa é o que faz com que o adolescente, a criança, o jovem vá até aquela pessoa que ele confia. Né? E aí, nessa escuta ativa, eu tenho alguns estudos de caso, que, inclusive, uma menina com 11 anos, hoje, me procurou para dizer que ela foi abusada. Depois de uma roda de conversa, sempre fica uma fila esperando para conversar sobre os assuntos, né? E aí ela me procurou para dizer que foi abusada. E eu pensei, foi abusada quando? Ontem, anteontem, semana passada? Ela foi abusada aos 3 anos e ela não esqueceu. E hoje quando ela te procurou para falar, quantos anos ela tinha? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí eu perguntei para ela, sua mãe sabe? E ela começou a chorar e disse que não, porque nunca teve coragem de contar. Foi um tio que abusou. E ela nunca teve coragem de contar para ninguém. Aliás, é uma coisa bem, bem legal de dizer aqui, Valci, é que normalmente, não só meninas, porque tem muitos abusos com meninos também, mas a pessoa não consegue se defender no momento em que acontece. Ela trava. E foi essa a fala da menina. Ela falou: tia, tem horas que eu sinto que eu tô travada igual ao momento em que aconteceu. E ele só abraçou, mas um abraço só, né? Como se fosse só, né? Mas não é só, né? Abraçou, mas abraçou de uma forma calorosa, né? E ela disse que ficou muito incomodada com aquele abraço. Sim. E ela me pediu ajuda depois disso para contar para a mãe dela. Foi um abuso continuado ou foi um fato que aconteceu quando ela tinha essa idade que ela carrega essa dor até a idade de hoje? Foi um fato isolado. Foi um fato. E que ela carregava dor. Para você ver... Com 3 anos de idade, ela com 11 ainda lembra o que aconteceu, o tamanho do trauma. Então, assim, esse estudo de caso, e inclusive todos os casos que de repente eu vir a citar, não necessariamente aconteceram no meu local de trabalho atual, tá? Até porque eu não pontuo isso nem no livro, nem, né? Eu acho que o importante é as pessoas entenderem. E o que a gente tira dessa história toda, né? Que é importante ter essa escuta. Hoje, né? Aí de imediato, qual foi a ação ali, né? Eu primeiro pedi autorização a ela, se poderia chamar a mãe dela para conversar, se ela toparia contar para a mãe naquele momento. Porque ela tem 11 anos, aconteceu aos 3. O abusador não tem mais contato com ela, eu perguntei, inclusive. E aí existe toda uma situação em torno disso, né? E aí eu perguntei para ela, porque eu não quero que ela perca essa confiança em mim. Se fosse o caso de um abusador que estava ali naquele mesmo momento, claro que eu primeiro conversaria com ela, mas teria que naquele momento já acionar
os órgãos né, para protegê-la. Mas o abusador já não morava mais no local e aí me deixou mais tranquila, né, para agir naquela situação, mas perguntei para ela, você quer ajuda para contar para sua mãe? E ela disse sim. E ela falou na hora, tia, por favor, eu nunca vou conseguir contar para ela sozinha. E aí na mesma hora eu liguei para a mãe e na mesma hora, assim, coisa de 15 minutos a mãe chegou na escola. A mãe falou, eu estava ali no mercado passando e eu vou... E a mãe não tinha ideia. Então, aí já é uma outra questão, por quê, né? Na hora que eu chamei a mãe, ela não conseguia contar, eu falei, você quer que eu conte? Ah, ela, na sua cabeça que sim, não conseguia nem falar. Quando a mãe chegou, ela estava muito nervosa. E eu contei para a mãe, comecei contando, falei, eu vou começar contando e depois você conta os detalhes que você me contou, porque você vai ter muito melhor os detalhes do que eu. E aí eu comecei contando, aí a mãe de imediato falou, esse tio foi fulano, né? Aí eu, né, falei, como assim, né? Sabe quem foi, né? Sim. Ela, não, porque ele já passou a mão nos seios da irmã dela mais velha. Já Isso existe uma recorrência. Isso muitos anos atrás, não foi agora, né? Então, assim, a observação que a gente faz, né, dessa situação já aconteceu com a irmã anos atrás e nenhuma providência foi tomada. Sim. E também aconteceu com ela. Se ele tivesse continuado morando no mesmo lugar, no mesmo bairro, se ele tivesse ficado ali, nesses anos todos, ele não teria abusado das duas esses anos todos? Sim, existem casos, inclusive, né? De abusos contínuos. Abusos contínuos. Michele, como que o profissional de educação consegue identificar um aluno que possa estar passando por problemas dentro da sua própria casa, problemas familiares que eles não conseguem dividir esse problema com qualquer pessoa? Então, normalmente o professor na sala de aula é o maior parâmetro para ele procurar. Normalmente ele procura pelo professor, aquele professor que ele tem mais intimidade, sim. aquele professor que passa mais tempo, às vezes, na sala, ou não, porque às vezes um professor de língua portuguesa que passa 5 tempos na sala de aula, ele não se sente tão confortável para conversar quanto o de história, que leva 2 tempos, o de arte, porque é uma questão de identificação. Mas o bom, né, de ter uma escutativa é que eles procuram direto a orientação educacional. Você percebe que o aluno ele fica mais à vontade quando ele entende que aquele adulto está disposto a ouvi-lo? É difícil. É assim, muito mais tranquilo ele procurar aquele que está disposto a ouvir. Geralmente o aluno procura. O aluno procura. Sim. Só que é difícil a função da orientação educacional, e aí eu digo, né, você que é orientador educacional, que está nos assistindo. É difícil, porque o orientador educacional, a função é prevenção e a escuta. Sim. Porém, dentro da escola, some uma borracha na hora da aula. Michele, corre aqui. Perdeu a borracha do aluno fulano de tal e a gente não está conseguindo achar. E aí, isso faz com que a gente vá à sala e converse. Gente, a borracha precisa aparecer até a hora da saída. E isso tudo faz com que o aluno acabe ficando com aquela coisa de que o orientador educacional tem a função de chamar a atenção de quem pegou a borracha. Sim. Chamar a atenção do aluno que colocou o pé sobre a mesa. Chamar a atenção do aluno indisciplinado. Isso não é função de orientação educacional. Certo. Isso é função de coordenação. Então, dentro da escola, eu acredito que se houver estabelecimento das regras de quem resolve o quê... Cada um com o seu papel, né? Deixar isso bem claro, né? Exatamente. Essa aqui, a função é sua. Então, ele tem que abraçar a ideia e entender a importância daquele papel dentro do estabelecimento, dentro do espaço pedagógico. E não é nem porque o coordenador não faz o papel dele, ou o diretor não faz o papel dele. Não é uma questão de que não faz o papel. Eu acredito que seja até uma situação relacionada ao próprio aluno entender, né, que ele precisa procurar aquela pessoa para direcionar aquele problema. Sim. Aquela situação que ele está precisando resolver. E isso é difícil fazer com que o aluno entenda, porque muitas vezes nem os profissionais da própria escola entendem isso. O pessoal de apoio, por exemplo. Um aluno bateu no outro.
Acontece, isso é Sim, realidade dentro da escola, certo. né? Também é violência. Mas não, isso aí não é uma questão que deve ser levada de imediato para a orientação educacional. Isso é questão de coordenação. Se o aluno vai levar uma suspensão, é coordenação. Agora, o que vai acontecer depois dessa suspensão? Ou durante até esse período em que o aluno está ali, naquele processo de entender se ele está certo, se ele está errado, esse calor, né, da situação. Aí sim o orientador educacional pode entrar para conversar. Não é uma questão de bater na mesa, de dizer... A questão de fazer a avaliação também em relação ao histórico desse aluno, se ele já tem um histórico de agressividade, se já teve outros problemas que envolveram casos de violência com esse aluno, essa avaliação também faz toda a diferença na hora de tomar uma decisão. Inclusive na família, né? Porque às vezes existe um histórico familiar nas comunidades menores, né? Nos bairros menores, fica mais fácil de você identificar, né? Hoje, por exemplo, eu não trabalho na escola do meu bairro, eu trabalho em outro bairro. Mas como eu já estou ali há algum tempo, eu, né, conheço muitas pessoas dali, do local. Então a gente consegue entender, mapear, a gente consegue... A mãe vai muito à escola, os pais são participativos, muitas vezes eles vão à escola e dizem, olha, aconteceu isso na minha casa. Se houver algum reflexo na escola, pode ser por isso. Hoje já acontece muito mais isso. Até porque a escola faz palestras, a escola, né, tá sempre realizando alguma ação preventiva para bullying, para abuso sexual, inclusive a partir da educação infantil. Nós temos, eu quero até agradecer a Karina, que é a nossa grande parceira da saúde de Saquarema, Karina maravilhosa, que está sempre nos fornecendo. No começo do ano, o que eu faço? Eu ligo para as pessoas para dizer, olha, minha escola, hein? Não esquece da escola onde eu trabalho, não. E pode deixar que você vai estar incluso aí nesse hall de palestrantes lá da escola, tá? Prazer. Já está convidado aqui de público, hein, gente? Foi um prazer total. Olha aí, ó. Me aguardem, Saquarema, hein? Tô chegando. É isso aí, vai ser um prazer. E aí eu já ligo para todo mundo, falo, gente, eu preciso de ajuda. Né? A Karina é uma grande parceira e eu peço, Karina, eu estou precisando de palestra sobre bullying, sobre abuso sexual, sobre... E aí ela, calma que eu vou montar para você uma grade. E aí ela monta a grade e já me manda. E aí só pede para adequar os dias, né? Para não bater com avaliações, que tem toda uma estrutura, uma logística dentro da escola. Então, assim, maravilhosa. A OAB Mulher de Saquarema, que eu vim pedindo, eu sou pedinte, tá? Olha aí, OAB. Eu sou pedinte mesmo e não nego. Legal, isso é bom demais, cara. Não tenho vergonha de dizer. É por isso que eu estou pedindo a você, aqui de público. Isso aí. Então, a gente pede mesmo, porque a nossa intenção... Né, com a educação, quem acredita numa educação de qualidade, quem acredita que as coisas podem mudar, é assim. A gente não tem que ter vergonha de pedir ao Valci, de pedir ao AB, de pedir a seja lá quem for, para que a gente consiga levar para a escola um suporte para esses alunos. Quero agradecer a Thaís, que é aliás, há várias palestrantes que estiveram lá na escola, psicólogas da saúde, que vão lá e dão uma palestra, mas por que eu estou chamando a atenção para a Thaís? Que ela fala da questão do abuso sexual com a educação infantil, através de uma didática diferente, com livrinhos, muito legal, mostrando historinhas. Então, assim, é muito legal a forma como é trabalhada. E essa criança, ela aprende a se proteger, né? Como vai acontecer quando ela passar por uma situação como essa. Quando você vê um adulto, né, que vem tentando te fazer um carinho diferente daquilo que você... Um adulto que você nem conhece ou que você conhece, está dentro da sua casa, que faz um carinho diferente daquilo que a sua mãe faz em você. Michele, como que você vê assim, a falta de estrutura familiar, como que isso pode influenciar de uma forma negativa em comportamentos agressivos, atos de violência dentro da escola? Ou seja, a origem foi uma questão de desestruturação familiar. Como que funciona isso? Você consegue identificar que aquele aluno está passando por um problema, né? E aquele problema é oriundo de fora dos muros da escola? Então, eu vou te dizer que a porcentagem, eu não vou saber te dizer exatamente de quanto da realidade das escolas, né? Mas é uma grande porcentagem que isso acontece. E não é fácil de lidar. Por quê? A criança... Eu digo que a sala que a gente trabalha, a orientação educacional trabalha, é um confessionário. A criança está ali, ela confia em você. Então, ela te conta, não para você contar para outras pessoas, ela te conta como um desabafo, é um atendimento.
mas você precisa fazer com que a família dessa criança saiba que esse problema veio de lá. Certo. Então, você tem que ganhar a confiança da criança, num primeiro momento, fazer a escuta, e nem sempre no primeiro momento a gente consegue acionar essa família com a concordância da criança, do adolescente. Mas isso precisa acontecer, essa família precisa ser acionada. Se for um caso grave, né, de violência grave, se for a criança, ela começou com um comportamento diferente, que, aliás, até completa a pergunta anterior, né? O comportamento diferente, ela está ali. A gente percebe isso porque a criança muda. Ela está muito calada, de repente ela fica muito agitada e bate. Você percebe isso com os adolescentes também? Ou é mais com as crianças menores? Ou com os adolescentes também existem esses casos? Acontece com os adolescentes, e com os adolescentes o comportamento logicamente é diferente. Mas o adolescente, ele se automutila. Quando acontece alguma situação que esteja muito conflitante, ele não consegue externar para outra pessoa, conversar, ele acaba se automutilando. Você já presenciou algum caso que é o que ocorreu na escola, que acabou gerando numa violência ou numa autolesão de um aluno dentro da escola por um problema que não foi tratado dentro da sua própria casa? A automutilação dentro da escola, não. Mas inúmeros casos de adolescentes que chegavam na escola com calor de 38 graus com um casaco. E aí já é um sinal de alerta, como você perguntou. Sim. Né? O alerta é uma mudança no comportamento. E aí, essa automutilação já havia acontecido. Houve uma época que acontecia frequentemente. Às vezes chegava em outra coisa. Às vezes acontece de grupinhos. Um se automutila, conta para o outro que também se automutila, que conta para o outro que também se automutila. É sério? Se compadecendo da dor do outro. Ou por outras questões, né? Entre elas, o compadecimento da dor do outro. O meu amigo está passando por isso, e eu estou sofrendo porque eu não consigo ajudar meu amigo. Eu vou estar sendo solidário a você. Solidariedade. Né? E aí eles param de cortar o braço, vão para a barriga, porque na barriga a gente não vai levantar a blusa para ver. Né? Então eles cortam em lugares diferentes. Isso aconteceu durante muito tempo comigo e em atuações, já fiz muitos atendimentos com relação a essa questão. Sim. Mas muitos mesmo, assim, eu não tenho como calcular, mas foram inúmeros atendimentos. Sério? E houve uma época em que isso aconteceu. Nós começamos a levar palestras para a escola falando sobre os riscos à saúde, né? Porque a automutilação com uma gilete, né? Cortou ali, pode provocar uma doença. O público-alvo seriam os próprios alunos. Os próprios alunos, certo, dentro da escola, né? E aí muitas palestras, muitas ações, muitas rodas de conversa. Aliás, junto com o psicólogo da escola, Marilson, meu parceiro, que é psicólogo da escola. Olha aí, Marilson. Que legal. A Luísa também, que é orientadora educacional nessa mesma escola que eu trabalho. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho preventivo junto com a direção da escola, que, aliás, eu gostaria de ressaltar isso, porque não adianta o orientador educacional querer fazer um trabalho e você não ter uma gestão escolar parceira. Porque se você tem uma parceria com a gestão, você leva a proposta. Posso fazer uma roda de conversa? Pode. Então, assim, deu o aval para fazer o trabalho, é muito mais fácil da coisa acontecer. Michele, o que acontece numa roda de conversa que não acontece numa aula tradicional, por exemplo? Nessa roda de conversa, o que rola ali? Então, a roda de conversa, a gente tira normalmente o público que a gente precisa trabalhar. Seleciona o público que a gente precisa trabalhar. Sim. Atualmente, eu tenho feito a roda de conversa com meninas. Certo. Porque a gente detectou que há uma situação relacionada à sexualidade muito aflorada, né? Então, a gente vem trabalhando essa questão com meninas. Né? E fazendo as rodas de conversa, surgem questões ali de vários tipos, e ali elas conseguem se abrir, contar coisas. A gente tem ali meio que um pacto, que o que é dito ali não pode sair dali. E essas rodas de conversa, geralmente, assim, tem uma quantidade de alunos para participar ali, até 5, até 10 alunos, para poder ter ali
Até que eles possam ficar mais à vontade para poder falar, né? De repente, se tem muita gente, acaba se travando, porque tem talvez algum aluno ali que ele não se sente tão à vontade de expor o seu problema. Como que vocês trabalham nesse sentido? Ou não? Ou pega ali a quantidade seleta, de acordo com a classificação de idade, e fazem a roda de conversa? Sim, a gente tem um número máximo de alunos. Nosso número máximo na sala são 15 alunos. 15 alunos. Mas que isso não funciona, porque eles são adolescentes, são jovens. E essas rodas são mais com os adolescentes, tá? Com os menores, não. Por quê? Porque é exatamente para trabalhar sobre a questão da sexualidade. Porque hoje a escola, e eu não digo a minha, digo as outras também, Sim. né? Tenho contato com as outras orientadoras educacionais, com gestoras, e eu faço atendimento também fora da escola, como neuropsicopedagoga. E aí eu pego alunos que vêm de outras escolas com demandas de lá também, né? Que acontecem nas escolas desses alunos. E a roda de conversa, se tiver um número muito grande de crianças, eu não consigo atender aquela mesma menina que está grávida, uma menina que está grávida na sala de aula, a outra que tem uma vida super ativa sexual e a criança de 11 anos que nunca ouviu falar em sexo. Sim. E quando não sabe nem como nasceram, como ela nasceu. Sim. Então, assim, uma problemática fazer esse trabalho, mas é um trabalho que precisa acontecer. Porque a menina que está gestante na sala, ela vai levar a informação para a coleguinha. E essa coleguinha não tem nenhuma informação. Então, é melhor que ela aprenda da forma correta do que ela aprender com a colega, que é muito legal, né? Ter uma vida sexual ativa, porque isso dá maturidade. Inclusive, em uma das rodas de conversa, a fala de uma adolescente, uma criança, porque tem 11 anos ainda, foi essa. Depois, quando terminam as rodas, como eu falei, muitas chamam para conversar, me pedem apoio em alguma situação, como no caso que eu mencionei. E aí, uma tem 11 anos e falou, tia, mas eu achei que fosse, depois que eu terminei de falar, e que eu disse que não é isso que vai fazer com que a pessoa fique mais madura ou menos madura. Sim. Né? O fato de ter perdido a virgindade, por exemplo, mas o que vai fazer com que ela fique madura é vivendo um dia de cada vez, amadurecendo um dia de cada vez, sendo criança enquanto tem que ser criança. Exatamente. E não buscando ser adulta porque a colega é adulta e já tem vida sexual ativa, Agora, por exemplo. e o resultado dessas rodas de conversas? Geralmente, vocês ficam acompanhando esses alunos, um percentual aproximado de casos de crianças e adolescentes. Na verdade, a roda de conversa funciona mais com os adolescentes, como você disse. Você já passou por alguma situação de ter percebido que aquela roda de conversa evitou um ato de violência ou uma automutilação por conta daquela conversa que vocês tiveram com os alunos? Muito interessante a sua pergunta, né? E realmente sempre tem resultado. Legal. Inclusive, as palestras, né? A gente faz um contrabalanço. Tem palestras, por exemplo, mais falando sobre questões jurídicas, né? Se foi abusado, o que precisa ser feito? Se você foi agredida física, verbalmente, o que precisa ser feito? E tem palestras que levam mais a parte, por exemplo, de, olha, corre, se acontecer uma situação, você não fica no local, você sai, você procura ajuda, você grita, enfim. Tem palestras voltadas para explicar como fazer na hora em que está acontecendo o ato, e tem palestras voltadas, como a OAB, por exemplo, que dá palestras voltadas para essa parte de justiça, o que fazer quando já aconteceu o caso. Sim. E aí, num caso desses, né, um grupo de alunos começou a falar, olha, foi por causa da outra palestra, quando a advogada estava dando a palestra, falando, não, porque tem que fazer, tem que ir mesmo, procurar os seus direitos, e o agressor ele tem que ser punido pelo ato e tal. Sim. E aí a menina falou, não, mas eu fiz, porque um amigo da minha mãe, ele tentou abusar de mim, na mesma hora eu corri, fiz igual eu aprendi na outra palestra. E eu corri, contei para minha mãe foi para a delegacia, e ele só não foi preso porque a gente não teve provas.
porque senão ele seria preso. Se tivesse uma câmera no local, teria sido preso porque ele tentou abusar de mim. E como não foi fazer corpo de delito, como foi uma tentativa, não houve, não chegou a tocar nela, né? Então não teve como provar ali que aconteceu o ato. A gente percebe a importância da orientação e desses eventos de palestras, de conscientização que acontecem nas escolas. Isso é muito importante. Exatamente. É um resultado super importante que a gente entende que isso precisa aumentar dentro das escolas, as escolas assumir mais esse papel de levar profissionais especializados para conversar com os alunos, conversar com os profissionais de educação de uma forma orientativa, né? E Michele, existem aqueles alunos que chegam na escola fechado, travado, que não querem conversar. Como que você faz para conquistar a confiança de um aluno que é na dele, fala pouco, não quer falar sobre o problema que está passando? Como é que você faz com esse tipo de aluno? Sendo adolescente igual a ele. Chegando lá com o discurso dele. Falando a gíria dele. Inclusive eu falo muita gíria, porque eu trabalho com adolescente. Né? Sendo agitado igual o grupo de alunos que ele olha e gostaria de ser igual, mas não consegue, porque ele está travado porque aconteceu alguma situação. Então ele se espelha ali, ou então tentando, dependendo do caso, né? Ou então tentando ser igual a ele mesmo, travado, e chegar do lado e falar, poxa, cara, também está acontecendo um problema comigo. Gente, que os alunos não estejam assistindo, né? Mas eu crio problema para mim. Eu falo, cara, eu já passei por isso. Acredita nisso? Quando eu era adolescente, aconteceu isso comigo também. Falta muito isso na escola. Falta muito isso. Então, assim, tomara que eles não assistam, né? Olha! Olha aí! Vão dizer assim, tia, como assim? Então vai dar mentira, né? Mas assim, eu conto o meu caso para ele se sentir à vontade para contar o dele. Porque se ele se sentir, né? Poxa, se ela tiver também a mesma situação que eu, então para mim é tranquilo, eu vou contar para ela. Então eles se sentem mais à vontade quando eles veem que se identificam com a história do outro. Ela passou por isso. Então, de repente, ela vai poder me ajudar. E quando os alunos eles levam uma denúncia grave para a escola, você já até pontuou, né, no caso, qual é o critério que a escola usa para poder agir com uma certa celeridade, resolver aquele problema e evitar que ele evolua? Delegacia de Polícia Civil. Certo. Não tem outro jeito, né? Inclusive, eu sempre faço um apelo para o Conselho Tutelar, agradecer ao Conselho Tutelar de Saquarema pelas vezes que ajudou, pedir desculpas pelas vezes que eu bati na mesa. Bom. Desculpa, gente. Foi para defender os alunos. Então, a gente precisa do apoio do Conselho Tutelar, né? Eu sei que a gente tem as divergências, a escola não tem jeito, vai ter divergência com o Conselho Tutelar. Por quê? Porque a gente precisa resolver. Mas eu não estou aqui dizendo que o Conselho Tutelar não age. A questão é que são 5 conselheiros para um município inteiro. Sim, então, não é só a escola que eu trabalho, a escola que Mariazinha trabalha, que Joãozinho trabalha. Ele tem um município inteiro para atender. Não é pequeno, né? Não, é bem grande. Sim. Né? Atualmente, por exemplo, eu trabalho numa escola de mais de 1.100 alunos. Uau. Então, é uma escola grande, que tem da educação infantil até o Fundamental 2 e EJA. A gente também tem educação de jovens e adultos. Então, assim, a gente tem uma escola que... Impossível uma escola com mais de 1.100 alunos não ter questões, né, relacionadas à violência. Isso com certeza vai ter. Quando o caso é grave, primeira coisa que precisa ser feita, primeiro avaliar o caso ali para saber para quem que eu vou direcionar a situação. Mas a delegacia de polícia civil é fato, não tem outra opção. Porque se aconteceu uma violência, seja abuso sexual, seja violência doméstica, seja lá o que for, uma Maria da Penha, né, tem que acionar a polícia. E aí, primeira questão, quando é menor, a questão da EJA, o próprio agredido, a gente orienta, ele mesmo procura. Quando é menor, aí a gente tem que direcionar, né? Chama o responsável na mesma hora, que aliás a gente faz muito isso, quando acontece não tem jeito. A gente chama, mas eu estou trabalhando, venha, porque tem que ser agora. É importante, a gente te dá uma declaração para você levar para o trabalho. E aí o responsável vai à escola, vamos colocar aqui um fictício, um caso de abuso sexual. A adolescente contou que foi abusada. Foi abusada, sei lá, por um primo. E aí, no mesmo momento,
A gente já aciona o responsável comparece à escola e na mesma hora. Delegacia de Polícia Civil. A gente conduz essa mãe para a delegacia, comunica ao conselho e conduz para a delegacia. E peço mesmo a ajuda do conselho, tá? Para quando não tem condição, gente, é necessário a gente entender que o conselho, eu sei que o conselho vai sempre dizer, não é função nossa levar para a delegacia. Já escutei, carro do conselho não é táxi. Já escutei, tá? Não foi uma vez só, não. Eu não posso conduzir porque carro do conselho não é táxi. O carro da polícia também não é táxi. Exatamente. E quando tem que conduzir, vai conduzir numa situação de urgência. Então, o que não pode é uma pessoa continuar sofrendo abuso, porque se essa menor voltar para casa e se esse agressor está dentro de casa, ela vai sofrer abuso de novo. Exatamente. Porque ela não vai chegar em casa e vai dizer assim, lá na escola, senhor agressor, né? A tia lá da escola falou que se você abusar de mim de novo, ela vai denunciar. Não pode ser assim, não pode ser vai denunciar, tem que ser denunciar agora. Peço sim, a escola não tem carro próprio. Sim. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Acionar quem pode nos ajudar. Exatamente. E aí, o conselho, quero agradecer todas as vezes que o conselho nos ouve, que vai, né? Porque a gente precisa disso, porque essa pessoa muitas vezes não tem nem o dinheiro da passagem. Sim. Para ir para a delegacia. A delegacia fica na cidade, fica no centro da cidade. A gente não tem condição de sair dali. Então, a gente precisa do apoio. Né? E aí, o conselho muitas vezes nos apoia, vai, leva, conduz até a delegacia. Muito interessante isso. Michele, você com certeza já percebeu o aumento do número de casos de ataques por agressores ativos no Brasil. Como isso tem sido recorrente, né, no nosso país. Eu não sei se você vai se lembrar daquele caso no Rio de Janeiro, em Realengo, em 2011. Clássico. Eu participei do resgate daquelas crianças. Foram 12 crianças mortas, 12 feridas. Eu era do grupo de resgate da Polícia Militar, na época. Eu estava de serviço no dia 7 de abril de 2011. E me marcou muito porque no dia 8 é meu aniversário. E foi uma experiência que eu não gostaria de ter vivido. Mas isso acabou me marcando. E aí, quando o número de casos de ataques nas escolas começaram a aumentar a partir de 2019, 20, 21, e aí eu comecei a ver que estava todo mundo perdido, poder público perdido, as pessoas perdidas, a própria comunidade escolar e a orientação que nós tínhamos, né, para tirar foto na frente das escolas, com a viatura, postar no grupo de WhatsApp. Eu falei assim, cara, calma aí, isso aí não vai resolver o problema. E eu mergulhei de cabeça e comecei a estudar todos os casos que ocorreram no Brasil de 2011 até 2024. Eu peguei todos os casos com vítimas fatais e estudei um por um para entender quem eram os agressores, os modos operantes, quais eram as motivações desses ataques, se agiam sozinhos, se estavam acompanhados, se havia uma programação. A gente precisa estar um passo à frente sempre. Antecipar as possíveis ações do agressor é como numa partida de futebol. O time que quer vencer, ele precisa estudar o adversário, entender como ele se movimenta, quais são as estratégias que costuma usar, por onde ele costuma atacar. Segurança escolar também é isso. É leitura do cenário, é previsão e resposta. Quando a gente pensa em segurança escolar, a gente precisa pensar em soluções inteligentes, soluções integradas, soluções humanas, que façam sentido dentro da rotina da escola. E não apenas em medidas visíveis que ajudam, mas não são suficientes para conter um ataque violento. E essa programação que eles fazem, né, que não é da noite para o dia, 4, 5 anos se programando para atacar uma escola, isso é um outro fator que também me chamou muita atenção. Então, como que você vê o aumento de casos de ataques por agressores ativos em relação à preparação dos profissionais de educação, se eles estão preparados para identificar esses sinais, né, que são previamente ali expostos em algum momento, né? A gente, nesses estudos, a gente viu que mais de 80% dos casos, o agressor ele tinha ou teve vínculo com aquela escola. Ou seja, o problema estava ali, ele não veio de fora. O problema estava dentro da escola. Então, os sinais eles foram colocados em algum momento e talvez não tenha despertado o interesse e a atenção daqueles profissionais para tentar entender o que estava passando com aquele aluno. Como que você vê essa situação? Então, a situação, nós temos que ter uma escutativa. Perfeito. E temos que ter uma observação. Não adianta a gente fazer o atendimento do aluno
que chegou lá naquele dia reclamando de um outro colega que falou alguma coisa para ele e fingir que a gente não entendeu que aquilo foi bullying. Que isso acontece. Ah, ele já pediu desculpas. Vai para a sala, vai estudar. Para nós que estamos ali, foi só um apelido, foi só uma brincadeira. Não pode acontecer isso. Nós temos que ter essa escuta e ter uma ação para essa escuta. Não adianta eu escutar que o aluno sofreu uma situação e não ir lá para resolver a situação. Então, assim, o agressor tem que ser chamado para conversar. A família do agressor tem que ser chamada para conversar. E quando eu digo agressor, parece muito agressivo, né? Sim. Mas não é. É agressor. Sim. Porque aquele que todos os dias implica com você porque você usa óculos, ele está te agredindo todos os dias. E, você leva na brincadeira, te chama de 4 olhos, eu vou deixar para lá. Você deixa para lá fisicamente, mas emocionalmente você não deixa. Não passa despercebido. E precisa ter uma ação da escola. Com relação aos profissionais estarem preparados, não. Nós não estamos preparados. Porque por mais que a gente faça, e aliás eu parabenizo Saquarema, que assim, não em detrimento de outros municípios não, eu digo Saquarema porque eu estou lá, né? Sim. Fica muito mais fácil para eu entender o processo, como funciona lá. Lá tem palestras o ano inteiro, tem formações o ano inteiro. Então, assim, promove uma tentativa de manter os profissionais bem informados, né? Com relação a várias questões pedagógicas, educacionais. E, assim, isso é muito bom. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem hoje, né, uma escola preparada, e eu não digo Saquarema não, estou falando a nível nacional, né, para ter essa escuta, fazer a ação, né, preparar-se para o que vem, porque a ação tem reação. Sim. Toda ação tem uma Exatamente. reação. Então, se você chama aquele aluno, aí a mãe daquele aluno vai dizer, não, mas também implicou com o meu filho primeiro. E aí, Certo. como que a gente vai agir nesse caso? E quando a mãe chega na escola, ou o pai, ou o tio, ou seja lá quem for, já xingando e reclamando e dizendo, porque estão marcando o meu filho, porque toda vez diz que foi o meu filho que bateu, foi o meu filho que fez. E aí a gente fica, gente, se a própria família já agride verbalmente os profissionais da escola, como a gente vai lidar com esse aluno agressor na escola? Se a família que está ali, deveria estar ali para contribuir para que ele deixasse de fazer, está defendendo uma atitude negativa. Então, assim, não é fácil. E quando eu digo que nós não estamos preparados, não é porque nós não estudamos, nós não fazemos o que nós precisamos fazer para estar ali. Nós fazemos. Mas, infelizmente, o próprio meio em que a gente vive as situações atípicas, ou às vezes até típicas demais, né? Sim. Porque acontecem com muita frequência. Então, assim, isso acaba impedindo que a gente consiga chegar a um bom resultado, ou dificultando esse resultado positivo no final. Vendo isso, Michele, eu observei isso. A ausência de protocolos claros e eficientes para lidar justamente com esse tipo de movimento, de ação, de ataques por agressores ativos. E aí eu criei o método Escudo 360. O que eu fiz? Eu peguei o protocolo internacional de segurança, que foi disseminado pela FBI, Hide Fight, correr, se esconder e lutar. Só que o protocolo internacional de segurança é muito bom, mas para a realidade nossa, no Brasil, ele já deixa algumas fragilidades. E aí eu fiz uma adaptação de acordo com a expertise de uma experiência profissional de mais de 22 anos, mostrando como que é cada passo. Tá, primeiro movimento você tem que correr numa situação de ataque por agressor ativo. Mas correr para onde? Em que momento? Como? Mas se não der para correr, você tem que se esconder, buscar um abrigo. Aonde? Como? Que momento? Então, isso precisa ser ensinado. E se não der para correr, não der para se esconder, você tem que lutar. Mas como lutar se o profissional que está ali nunca puxou o cabelo de ninguém, nunca brigou? E aí entra a parte da legalidade em relação à legítima defesa, o estado de necessidade. A gente entra nesse cenário todo e eu destrinchei como fazer uma barricada de uma porta de forma correta, porque eu vi essa necessidade. E são
pontos essenciais que pode salvar vidas. O protocolo não é para dizer, olha, a partir de agora não vai mais acontecer esse tipo de problema porque a escola adotou esse protocolo. O protocolo é para evitar que novos casos aconteçam e, se caso aconteça, os danos serão mitigados. Inclusive, né, dando continuidade aí a essa questão que você está colocando, Saquarema, um tempo atrás, fez umas atividades relacionadas a isso com a Defesa Civil. Eles iam para dentro da escola e faziam um treinamento, né? Diversos treinamentos. Sim. De violência, de incêndio, enfim. E realmente tirava todos os alunos de sala de aula, ligava o sistema de alerta. Os alunos sabiam, ensinavam os alunos para onde se direcionar, o que fazer se no caso fosse uma questão de bomba, o que fazer. Então, assim, era muito legal, muito legal. E o treinamento é essencial. Eu tive, ano passado, nos Estados Unidos para fazer uma pesquisa em loco lá, sobre segurança nas escolas. E aí eu tive a oportunidade de conversar com xerifes, policiais, professores, médicos, inclusive uma médica que eu conversei, ela disse que perdeu uma aluna que foi vítima de um ataque por agressor ativo. Conversei com alunos, professores, e lá eles treinam de 7 a 8 vezes por ano em tempo de paz. É claro que as forças de segurança têm um papel importantíssimo, mas elas não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando a gente empurra essa responsabilidade só para elas, a gente cria uma falsa sensação de proteção e se exime de fazer o que está ao nosso alcance. Então, primeiro ponto, precisamos de um pensamento integrado. Forças de segurança, sim, mas também escola, direção, professores, responsáveis e até os próprios alunos. Todo mundo precisa entender qual é o seu papel. É esse o tipo de consciência que faz a diferença quando o objetivo maior é salvar vidas. Porque esperar que a solução venha só de fora é como esperar que alguém venha apagar o incêndio quando você já poderia ter evitado o curto-circuito. Mas, na maioria das vezes, a gente percebe que eles querem se vingar não de quem cometeu o ato, o bullying lá atrás, mas do ambiente de onde ele sofreu o problema. É por isso que eles chegam, né, quando armados, atirando indiscriminadamente. Não interessa se é mulher, se é idoso, se é criança, eles querem matar. Eles querem fazer o maior número de vítimas, como eu disse, no menor espaço de tempo. Porque para eles não interessa mais. Quem encarnou o problema que ele teve lá atrás, talvez nem esteja mais estudando na escola. Isso que eu ia comentar. Às vezes o aluno não estuda mais ali que causou o problema para ele, mas aquele ambiente foi tão nocivo para ele naquele momento que ele quer depredar aquele ambiente com quem está ali. Exatamente. Como se aquele momento fosse o momento anterior que ele não teve a oportunidade de fazer. Exatamente. E o problema, a gente vai estar trazendo aqui juristas para a gente falar das questões das responsabilidades dos entes federativos, das escolas privadas, dos pais que são agentes de segurança e têm armas de fogo em casa, porque mais de 50% dos casos que ocorreram, desses que eu pesquisei, as armas utilizadas nesses eventos, nesses atos de violência, foram de pais policiais, guarda municipal. Então, assim, a gente vai trazer aqui juristas para trabalhar esse cenário também, que é de suma importância. E vamos trazer também políticos, deputados, tem um deputado federal que já confirmou a presença aqui, para a gente falar da questão da legislação. Foi aprovado na CCJ, no ano passado, na Comissão de Constituição e Justiça, uma política nacional de segurança escolar. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre um projeto de lei que foi aprovado, está aguardando a ser sancionado pelo presidente da República, que altera o Código Penal e a lei de crimes hediondos para os crimes que são praticados dentro do ambiente escolar. E aí chama muita atenção e a gente vai trabalhar sobre isso porque, Michele, mais de 50% dos casos de ataques foram cometidos por menores de idade, que são submetidos ao ECA e não à lei penal. Mais de 40% dos casos, os agressores tiraram a própria vida. Ou seja, eles não estão preocupados se a sanção é pequena ou se é grande. E aí até onde que isso vai fazer a diferença para a manutenção da segurança do espaço pedagógico. E aí a gente vai trazer toda essa discussão aqui, que é muito importante. Continue nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para ir acompanhando todos os episódios que nós vamos
falando de assuntos aqui de suma importância, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, né? Então, Michele, como que você acha que, por exemplo, os pais dos alunos se sentiriam em saber que aquela escola, os profissionais de educação ali foram preparados para lidar com esse tipo de situação? Você acha que levaria uma tranquilidade maior para esses pais? Eles ficariam mais tranquilos com isso? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Eu me sentiria mais tranquila naquele ambiente. Sim. Imagina se eu, como mãe, por exemplo, não sentiria que na escola do meu filho os profissionais estivessem preparados para isso. Essa preparação, aliás, a gente vai acompanhar isso aí, tá? Sim. Essa preparação que você faz, quero saber mais, quero conhecer mais. Sim. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer. Todos os profissionais, não só da educação, né? Eu acho que em linhas gerais, porque a violência, a gente está falando aqui de violência na escola, mas a violência da escola é gerada muitas vezes por uma violência lá de fora, né? Então, assim, nós deveríamos ter um protocolo desse para saber como agir, para saber como... E desenhado mesmo, né? Tem que desenhar, explicar, como você falou, como é que faz, qual é o protocolo, o que tem que fazer depois disso, para onde eu vou, qual é o direcionamento, né? Isso é muito importante. Olha, uma coisa que chama muita atenção. Os atos de violência que ocorreram no Brasil, as escolas pecaram muito no controle de acesso. Controle de acesso. Os agressores entraram livremente na escola. Há alguns meses atrás, teve um caso, numa cidade próxima aqui, não preciso falar qual, que uma pessoa entrou para ameaçar a namorada e um outro aluno. Era um problema ali, claramente, de relacionamento. Mas a pergunta que não quer calar, como que ele entrou, se ele não era funcionário, se ele não era aluno daquela escola? Então, esse acesso livre para quem quer que seja, né, não é uma questão de acolhimento. Isso é uma exposição ao risco. E aí eu coloco uma outra questão, que são os profissionais que projetam as unidades. Porque eu tenho a sorte de trabalhar numa unidade que não há esse acesso. Existem 2 grades, até que se chegue às salas de aula. Legal. Os responsáveis dos alunos não podem entrar da 2ª grade. A secretaria fica, né, para essa... Entrou na 1ª grade, secretaria, orientação educacional, direção. A gente fala justamente sobre isso no protocolo. A secretaria ela não pode dar acesso para os demais ambientes da escola, onde estão os alunos, os profissionais de educação. É secretaria, rua, secretaria. E aí aconteceu em Cambé, no Paraná, um ex-aluno, 21 anos, chegou na escola e falou assim, olha, eu quero o meu histórico escolar. E aí, ele com uma mochila pediu para ir ao banheiro, foi ao banheiro, né? Quando ele saiu do banheiro, no banheiro ele tirou a arma, tinha um machado. Quando ele saiu do banheiro, já se deparou com 2 adolescentes, uma menina de 15 e um garoto de 16 anos, ele já matou os 2. Aí eu pergunto, ex-aluno é aluno? Ele não é aluno. Ah, mas eu preciso de um documento. Calma aí, filho. Se você precisa de um documento, a escola tem que ter esse protocolo. Você tem que fazer um agendamento prévio, né, nos portais oficiais da escola, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, falando o dia e a hora que você vai vir pegar esse documento. E que tipo de documento é. Porque se esse documento for possível ser encaminhado por via digital, beleza. Se não for, a equipe da secretaria já vai estar pronta. Ó, separa essa documentação aqui, porque tal dia e tal hora vai vir um aluno aqui buscar essa documentação. Aquela documentação vai estar pronta, ou seja, a estadia dele naquele ambiente vai ser a menor possível. Chegou, toma aqui a documentação, tchau, vai embora. O outro que aconteceu recentemente no sul também do país, chegou querendo entregar um currículo físico numa escola, e aí esfaqueou lá as crianças, matou uma criança, feriu uma outra. Então, assim, são coisas que acontecem que são totalmente, são atos de violência totalmente evitáveis, que poderia ter sido evitado, né, caso ali tivesse um protocolo, uma diretriz a ser seguida. Não adianta a escola ter muro alto, câmeras de segurança, cerca elétrica, se não tiver o controle de acesso. Então a gente trabalha muito em cima do controle de acesso, né? Em 2023 foi o auge dos ataques nas escolas. E eu fui numa escola particular, na cidade,
E essa escola é um quarteirão de escola muito grande, né? Tem uma estrutura muito boa. A mensalidade não é barata. E essa escola tem tudo isso. Tem muro alto, cerca elétrica, câmeras de segurança. E nesse período, a escola contratou também uma equipe de segurança privada, armada, uniformizada, com uma viatura, e ficou lá na porta da escola. Então, você, na condição de mãe, por exemplo, se o seu filho estudasse nessa escola, você ia falar assim, graças a Deus a escola se preocupa com a segurança aqui. Aqui o meu filho está seguro. Aqui ele está seguro. Chegou eu, mais 2 colegas, policiais também, que um deles conhecia a diretora, e eu fui pro segurança, que estava na porta da escola, falei assim, boa tarde, amigo, tudo bem? Boa tarde. A gente está agendado para falar com a diretora fulano de tal. Tá naquela porta ali, ó. Na hora do intervalo das crianças. 3 pessoas armadas, que ele nem se identificou, foi confirmar se realmente tinha ali uma agenda com a diretora da escola. Então a senha foi eu falar o nome da diretora da escola, que qualquer pessoa poderia falar. Então não adianta ter o profissional ali se ele não está preparado para estar exercendo aquela função. Ele tem que estar preparado para isso. Não adianta as câmeras de segurança serem instaladas em pontos estratégicos se a pessoa que faz o monitoramento ele não tem minimamente a expertise para avaliar um comportamento que foge da normalidade. Então tudo isso a gente traz para o protocolo de segurança, que é o método Escudo 360, que são informações fundamentais para justamente a gente evitar, trazer aumentar o nível de consciência das pessoas e evitar que esses atos de violência continuem acontecendo. E agora eu vou ter que te perguntar. Vai ser sentido contrário agora. 360, por quê? Justamente por isso. É um protocolo de segurança que ele vai desde a prevenção até o pós-fato. Então, a gente entra com a parte preventiva, a gente passa todo o cenário de um ataque, o que os profissionais, toda aquela comunidade precisa fazer diante de uma cena como essa, e aí para isso a importância do treinamento, e o pós-fato, que é justamente a questão do acompanhamento pós-trauma de toda a comunidade que passou por aquele cenário, com acompanhamento psicológico, as pessoas que foram atingidas diretas e indiretamente, né, a própria sociedade em volta, o rótulo que fica aquela escola de ter sido uma escola que aconteceu um ataque por agressor ativo, que talvez um aluno morreu, um professor morreu dentro da escola. Então todo esse trabalho precisa ser feito e a gente também traz esse cenário dentro do protocolo de 360 justamente porque a gente vê todas as pontas. Todas as pontas. A gente tem uma ferramenta que a gente faz um panorama situacional que a gente avalia mais de 50 quesitos daquele estabelecimento de forma personalizada, parte externa, parte estrutural, temos equipes com engenheiro para poder fazer a planta baixa da escola, com as principais rotas de fuga, qualquer criança vai identificar, o quadro vai ficar colocado, vai ser posto no local estratégico da escola, a gente vai avaliar a questão dos profissionais se estão preparados para agir diante desse cenário. Então, assim, é fantástico. Não foi porque eu tive essa visão, porque na verdade não foi uma visão, eu entendo que esse protocolo é um propósito que Deus colocou na minha vida. Escolas públicas e particulares? Públicas e particulares. Acho que nós mudamos os papéis aqui. Pode voltar para o seu papel. Já despi a jornalista agora, voltei para a entrevistada. Então você entende, né, que é muito importante os profissionais estarem prontos tanto para identificar os sinais que são expostos em algum momento, né, e que pode, não naquele momento, mas num momento futuro, trazer ali uma consequência muito grave para aquele ambiente escolar, se ele não for identificado e acompanhado de perto para entender as motivações de onde vem aquele comportamento diferente. A gente não fala de comportamentos estereotipados, porque aqueles comportamentos estereotipados às vezes não passa ali nenhum tipo de ameaça naquele momento. 37% dos casos de ataques por agressores ativos, Michele, a origem foi o bullying. Por isso que eu falo, mas ele está sofrendo bullying. Aquele aluno que está sofrendo bullying ali, lá na frente ele pode se transformar num agressor ativo. É o que vem acontecendo. Tudo que a gente construiu até agora não foi da minha cabeça, foi em cima de evidências, de estudo de caso. E a gente avaliando todo esse cenário, a gente entendeu a importância de construir algo que realmente possa fazer a diferença para a comunidade escolar.
E esse trabalho, se ele for feito com qualidade, dentro da escola, ao meu ver, tá? Não estou dizendo aqui que eu erro, tá? Eu erro bastante, eu acerto bastante, sou normal ali no trabalho dentro da escola, né? Não só nessa, mas nas outras unidades. Mas eu acredito que se houver uma solução para aquela situação que foi gerada ali, se o agressor conseguir compreender que ele foi um agressor e se corrigir, se o agredido ele conseguir superar isso, entendendo que houve justiça com o que aconteceu, porque também é muito difícil, né, para o agredido, pediu desculpas, ele não vai fazer de novo. Sim. Né? O que aconteceu? Né, ele quer um resultado daquilo ali, ele não quer mais ser agredido, mas ele quer um resultado daquilo ali. Eu acredito que se o trabalho for feito com qualidade, a gente tem sucesso dos dois lados, porque normalmente o agressor também é um adolescente. Exatamente. Ele também precisa de ajuda. Por que ele tá agredindo? Ele não está agredindo só porque ele é um agressor. Ele está trazendo com ele uma situação problema que ele está externando com o outro. Seja essa agressão do bullying em si, né? Seja essa agressão porque ele fez uma atitude preconceituosa ali naquele momento, um pejorativo para aquele que é negro, para aquele que, como eu já falei, que usa óculos, para aquele que é branco demais. Eu, por exemplo, tenho um filho albino que sofre preconceito. Sim. Meu filho é albino que sofre preconceito o tempo todo. Né? Inclusive de crianças no parquinho que falam, tia, por que ele é assim? Ele é estranho. Então, assim, causa um estranhamento? Causa, porque não é habitual você ver uma criança... Mas até onde isso é só um estranhamento e a partir de que momento, não só com relação a essa questão do meu filho, mas eu digo em linhas gerais, vai passar a ser um bullying? As repetidas vezes, né, que isso acontecer, vai passar a ser um bullying. E de que forma a gente trabalha isso com essa criança? Porque a criança ela não nasce preconceituosa. Exatamente. A criança ela não nasce implicante. Né? Isso com o tempo ela vai adquirindo, infelizmente, isso. E quem precisa trabalhar isso com essa criança? É o adulto, porque a experiência é do adulto. Né? Então, nós, enquanto escola, e eu não digo só orientação educacional, porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu digo nós, enquanto escola, com toda a equipe, professores entendendo os seus papéis, gestores entendendo os seus papéis, toda a equipe gestora, né? Se cada um fizer a sua parte, compreendendo, que aliás eu não posso esquecer de citar as gestoras da unidade que eu estou hoje, a Tassiane e a Rosimar, obrigada pelas vezes que apoiaram aí as nossas propostas, porque assim, a gente leva a proposta, foi como eu falei, se a gestão não aprova, não vai funcionar, porque não vai te dar a possibilidade de fazer. Exatamente. Né? E quem faz, aliás, é uma outra questão também, às vezes acontece de quem faz, porque fulano quer aparecer dentro da escola, porque fez isso, fez para mostrar trabalho. Gente, nem sempre quem faz, pode acontecer, de pessoas que fazem, seria para mostrar trabalho, mas não necessariamente. Quem está preocupado com o ambiente que está ali, quem está preocupado com o futuro dessas crianças, vai tentar fazer para melhorar. Sim. E aí as ideias vão surgir, né? E aí o outro colabora ali com aquela ideia, porque isso é muito legal, quando todos contribuem, quando todos acreditam na ideia e todos contribuem, deixa de ser um projeto da Michele. Sim. Passa a ser um projeto da unidade, um projeto do município, sem guerra de brios, para todo mundo sair ganhando, porque a luta é de todo mundo junto. É pela vida. É pela vida. Exatamente. É pela vida, é pelo bem-estar desse adolescente, que infelizmente muitos vêm a cometer suicídio. A gente vê aí casos que acabam, né, com morte, não só do agressor matando, mas da própria vítima se matando. Sim. Então, a gente tem que ter um olhar para isso, mas é um olhar conjunto. Exatamente. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho numa unidade que tem, nem sei qual é o número de funcionários que nós temos lá, mas começa lá do portão, daquele profissional do portão que recebeu na unidade, que, aliás, diga-se de passagem, também é muito bacana, né, na minha realidade, porque gostaria de falar com quem, sobre o quê, faz uma peneira ali antes que entre na unidade. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal, né? A gente saber que a gente pode contar com o tio do portão, com a tia da cozinha, que tem aquele olhar daquela criança que, olha, eu percebi que fulano hoje veio comer, mas não se alimentou. Todos os dias ele come bem, mas hoje ele não comeu. Pode ter acontecido alguma coisa. Fulaninho, aconteceu alguma coisa? Tia, tô triste. Esse tô triste tem alguma coisa por trás.
Então, aquela tia da cozinha contribuindo, é a professora Perfeito. que observou que aquela atividade naquele dia, ele sempre acerta, mas naquele dia ele errou tudo, ou então ele não quis fazer, né? Ou agiu de uma forma mais bruta, que não é o que ele costuma fazer, não é habitual. Então, tudo isso, todos esses profissionais juntos, a coordenação, eu percebi que fulano de tal, aconteceu até isso comigo, eu estava entrando na escola ontem, e o coordenador me chamou, Anderson, obrigada pela parceria, me chamou e falou assim, Michele, vem cá, observa aquele aluno ali para mim. E aí eu percebi que o menino estava andando nas pontas dos pés. Não tem a ver com a violência, mas tem a ver com uma outra questão, né, que é... A criança pode ser atípica, depois ele me falou que já percebeu outros comportamentos, não foi só aquele nas pontas dos pés. Então, assim, é essa a observação, né? Nós somos equipe, a gente tem que estar atento a tudo Michele. isso. Perfeito. Né? Isso é muito importante. Michele, que papo maravilhoso. Você não tem ideia de como você contribuiu muito, né, com esse episódio. A gente está chegando ao fim. Que pena, estamos chegando ao fim. E eu queria pedir você, Michele, qual conselho você poderia deixar para os profissionais de educação, professores, gestores e colaboradores que acreditam ou que acham que esse tipo de evento nunca vai chegar até o local de onde ele trabalha, até a escola que ele trabalha? Que tipo de mensagem você poderia deixar para ele para que ele possa entender a importância dessa adaptação, dessa preparação, que é muito melhor, né, o profissional estar preparado e não acontecer nada, do que acontecer alguma coisa e ele não estar preparado? E que tipo de mensagem você poderia deixar naquela câmera ali para esses profissionais? Uma frase. Sim. Também depende de nós. Isso. Não depende só de nós, mas também depende de nós. Porque não adianta o Valci dar um curso maravilhoso, né, preparando os profissionais para fazerem o trabalho, se nós não estivermos querendo aquilo ali. Conectado. Não estivermos querendo apenas pela carga horária, apenas para cumprir, porque foi o município que pediu que nós fôssemos até lá para fazer o curso. Nós precisamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e entendermos que o aluno, ele está ali, mas ele poderia ser meu filho, meu sobrinho, meu neto. Ele poderia ser da minha família. Não é levar o problema para casa, né? Você não está levando o problema do seu aluno para casa, mas você está dialogando com você mesmo, o que poderia estar acontecendo com você. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar para o aluno como se ele fosse não só meu aluno, mas como se ele fosse meu familiar, olhar para o aluno com a sensibilidade, né? E, principalmente, ter uma escutativa. Escute o aluno. O aluno grita por dentro, muitas vezes bate na porta da sala para não fazer nada, para não falar nada naquele momento, só para sentar ali e com um olhar te dizer que está sofrendo. E você conversar com ele e descobrir o motivo. E a partir dali você dar continuidade àquele atendimento e o aluno, com certeza, vai ter você ali como aquele que apoia, aquele que ajuda e vai se abrir e você vai conseguir ajudar. Maravilha! Michele Maria, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui para poder contribuir com uma causa tão nobre que é a segurança das escolas. Eu tenho certeza que você hoje está deixando um grande legado, né, no nosso canal aqui, o EscudoCast Segurança Escolar Levado a Sério. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem é interessante e entrega essa mensagem para muito mais as pessoas que precisam aí ouvir e saber dessa informação. Então, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente até agora. Fique com Deus e até o próximo episódio. Um abraço.